Senhoras e senhores, bom dia. Neste momento daremos início à audiência pública para debater sobre a crescente comercialização de alimentos fake, que imitam os alimentos tradicionais, mas não possuem os mesmos ingredientes ou valores nutricionais. Para presidir esta audiência pública, convidamos o autor do requerimento, vereador Ronaldo Martins, presidente da Comissão de Direito do Consumidor e do Contribuinte. Obrigado. Muito bom dia a todos. Para nós é uma grande satisfação, estarmos aqui para debatermos um tema de extrema importância para o consumidor, que é a questão da comercialização dos chamados alimentos assemelhados. Já lanço um desafio aqui para vocês já me mostrarem qual é o verdadeiro e qual é o fake, o assemelhado. Deixamos alguns produtos aqui. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos alertar a população sobre esses produtos que imitam alimentos tradicionais, mas que não possuem os mesmos ingredientes ou valores nutricionais. Muitas vezes o consumidor compra um item acreditando que está levando um alimento de qualidade, mas na realidade está adquirindo uma versão alterada, que pode ter um valor nutricional inferior e até mesmo prejudicar a saúde. E para ilustrar esse problema, basta olharmos aqui para que nós temos aqui um pouquinho só desses exemplos e também nas prateleiras dos supermercados. Por exemplo, o queijo mussarela, que na verdade não é queijo. O leite condensado, que vende, também que está lá na prateleira do supermercado, que também não é o leite condensado, trata-se de uma mistura láctea. O leite em pó, que também é vendido como composto lácteo. O creme de leite, que em muitos casos é uma mistura de leite, soro de leite e gordura vegetal. A manteiga, que em algumas marcas nada mais é do que gordura vegetal disfarçada. Esses produtos são comercializados com embalagens e rótulos parecidos. Muitas vezes são colocados também próximos um dos outros, embalagens e rótulos que possam conduzir aí o consumidor ao erro. É uma falta de clareza, de informação, prejudica principalmente as famílias que buscam manter uma alimentação equilibrada, mas acabam consumindo produtos de qualidade duvidosa sem perceberem. Além do prejuízo nutricional, há um desrespeito à legislação e aos direitos do consumidor. Quem compra um alimento tem o direito de saber exatamente o que está levando para casa. Por isso, precisamos de mais transparência, fiscalização, uma fiscalização rigorosa e punição para as empresas que utilizam estratégias enganosas. Quero dizer aqui e reforçar que nós não queremos proibir a venda desses produtos nos supermercados, mas que possa estar de forma clara, para que a pessoa não venha ser induzida a comprar um alimento sem saber o que está comprando. Quero agradecer desde já a presença de todas as autoridades, especialistas, que estarão aqui conosco para contribuir no nosso debate e também para o nosso projeto de lei que está tramitando nesta casa. Já conosco aqui na mesa, quero fazer o registro da presença do vereador Luiz Palpina, membro da nossa comissão. Muito obrigado, vereador. Gostaria... declaro aberta, obrigado, a audiência pública para debater sobre a crescente comercialização de alimentos fakes que imitam alimentos tradicionais, mas que não possuem os mesmos ingredientes ou valores nutricionais. Convido para compor a mesa, já está conosco aqui o vereador Luiz Palpina, a senhora Chandra Carmen, presidente da Associação Brasileira de Educação, Defesa do Consumidor e da Cidadania, e representante do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional. Por gentileza. Obrigado. Gostaria aqui também de registrar a presença e convidar para compor a mesa a doutora Cláudia Santos, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Ceará. Gostaria de convidar para compor a mesa, representando o PROCON da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e também
representando o mandato do deputado estadual Fernando Hugo, o doutor Rodrigo Colares. Gostaria de convidar para compor a mesa o presidente do Conselho Regional de Nutrição, o senhor Eliakim Mendes, por gentileza. Gostaria de convidar para compor a mesa também o representante do mandato do vereador Jorge Pinheiro, o senhor Patrick Bezerra, por gentileza. O vereador Jorge Pinheiro, ele pediu aqui para que o doutor Patrick estivesse conosco. Ele fez uma viagem recente a São Paulo e não pôde estar aqui conosco, tá? Mas peço aqui que leve o nosso abraço, nosso agradecimento a esse grande batalhador também na defesa do consumidor fortalezense. E gostaria de convidar para compor a mesa o senhor secretário executivo da Associação Cearense de Supermercados, o senhor Antônio Salles, por gentileza. Também agradecer a presença de todas as senhoras, todos os senhores que nessa manhã abrilhantam aqui a nossa importante reunião em defesa do consumidor. Muito obrigado a todas as senhoras e senhores. Vamos passar, neste momento, a palavra aos nossos convidados, às autoridades que estão compondo a mesa. E desde já quero colocar aqui à disposição também das senhoras e senhores que vão compor a mesa conosco o nosso projeto de lei 102/2023, que está tramitando nesta casa, em que as senhoras e senhores poderão contribuir também, tanto que o nosso projeto ainda está em tramitação, nós vamos poder alterá-lo. Então, as sugestões que as senhoras e senhores irão nessa manhã nos trazer, poderemos fazer algumas alterações para que a gente possa melhorar o nosso projeto e favorecermos ainda mais os consumidores no tocante a produtos assemelhados. Gostaria, inicialmente, de passar aqui a palavra ao vereador Luiz Palpina, por gentileza, vereador. Bom dia a todos. Parabéns, presidente. Excelente iniciativa. E, primeiramente, quero agradecer a Deus por estar fazendo parte dessa comissão tão importante, que é o direito do consumidor. E, em relação a esses produtos fake, a gente quer garantir o direito do consumidor juntamente com a sua saúde. E a gente já está pensando em fazer blitz aí em supermercado para a gente levar informação direta ao consumidor. E eu tenho certeza que essa causa vai melhorar muito a questão da desinformação, né? E a gente vai garantir que vai chegar até os consumidores. Obrigado, vereador. Vou passar a palavra, inicialmente também, para a sua saudação inicial, a doutora Cláudia Santos, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB. Por gentileza, doutora. Bom dia, senhor vereador Ronaldo Martins, da Comissão de Defesa do Consumidor dessa casa, e autor. Quero registrar a presença dos colegas da Comissão de Defesa da OAB, na pessoa da nossa primeira vice-presidente, doutora Jéssica Rodrigues. Olha, esse é um problema crônico no segmento do supermercado. Intencional ou não, alguns supermercados continuam violando
dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, como, por exemplo, o direito à informação e direito à proteção contra a propaganda. Para além disso, cometendo crime contra as relações de consumo, sendo uma situação agravada por se tratar de alimentos que podem colocar em risco a saúde e a vida dos consumidores. Precisamos abolir de uma vez por todas essa prática. Nesse sentido, já que foi me dado a oportunidade dessas considerações iniciais, quero propor, presidente, com representante de todas as entidades e órgãos aqui presentes, uma ação de fiscalização conjunta em todo o supermercado da capital, sem prejuízo à possível ação pública para resguardar os direitos do consumidor. E agradeço o momento, coloco à disposição, trazendo o agradecimento também da OAB, de Leitão, está à disposição também da defesa. Agradeço a palavra da senhora. Tem sido aí uma grande batalhadora também, né, em defesa dos nossos consumidores aqui. Parabéns pelo seu trabalho. Viu? Leve o nosso abraço também à nossa presidente, né, da OAB Ceará. Gostaria de passar a palavra à professora Chandra Carmen, presidente da Associação Brasileira de Educação, Defesa do Consumidor e da Cidadania, representando também nesta manhã o Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional. Por gentileza, doutora. Bom dia a todos, todas. Primeiro eu quero agradecer o convite. É um tema que a gente já vem, como eu estava falando nesse instante aqui numa entrevista, não é um tema novo. Esse tema surgiu em 2008, quando eles se chamavam alimentos semelhantes. Em 2017 eles voltaram, em 2008 foi feita uma campanha muito grande, junto com o Fórum Nacional de Entidades Civis de Defesa do Consumidor. Nessa época era só a bebida láctea, que a bebida láctea vinha naquelas embalagens Tetra Pak, e tinha bebida láctea e o leite integral. Então as pessoas muitas vezes perguntavam, bebida láctea e leite integral é a mesma coisa? Não, bebida láctea não é leite. Bebida láctea é um produto feito à base de soro, o soro do leite. Quando eu compro um leite integral, eu estou comprando uma proteína de origem animal, uma proteína de alto valor biológico. Quando eu compro um leite, uma mistura láctea, uma bebida láctea, eu estou comprando um produto à base de soro, que de proteína ele não tem quase nada, tem uma quantidade enorme de gordura e uma quantidade enorme de sódio. O que é que isso vem fazer ao consumidor? Sódio, nós sabemos que hipertensão é por quantidade de sódio elevado. O nosso requerimento de sódio no Brasil, em cada grama de 400 miligramas de sal, nós temos um requerimento diário de 2.000 miligramas de sódio por dia, de sal, de sódio não, de sal. E cada grama de sal, nós temos 400 miligramas de sódio. Então, para conseguir ter esse requerimento, eu só digo uma coisa a vocês. Às vezes você come uma azeitona grande e você já tem uma quantidade maior do que o que você poderia ter no dia todo. Tá? Por aí a gente só para ilustrar. Aqueles macarrãozinhos que nojo que faltam aqui também,
eles são também tão prejudiciais à saúde, aqueles macarrãozinhos, eles trazem naquele tempero e naquele macarrão, eles trazem uma quantidade de sódio de 1.640 miligramas. Já fizemos Fórum Nacional, como nós trabalhamos no Brasil inteiro, nós temos, às vezes, ações que dá para atingir, né? E vamos ao Ministério da Saúde, vamos à Anvisa, e já conseguimos baixar esse requerimento de sódio. Então, não é à toa que hoje nós temos crianças de 9 anos que já estão apresentando hipertensão. Crianças de 9 anos que já têm colesterol alto. Então, com raras explicações do colesterol, porque a gente sabe que 70% do colesterol é produzido pelo nosso organismo. Apenas 30% é o que a gente tem da alimentação. Mas voltando aos nossos alimentos, com todas essas explicações, nós conseguimos tirar a tal da bebida láctea em 2008. Em 2017, apareceu novamente. Então, não apareceu somente a bebida láctea. Começaram a aparecer outros produtos. Com a desculpa de que a inflação estava alta e as pessoas não estavam tendo acesso ao alimento. Quantas coisas a gente pode fazer para que as pessoas de baixo poder aquisitivo possam ter acesso ao alimento? E a gente tem lá, na Lei Orgânica de Segurança Alimentar, a Lei 11.346, de 15 de setembro de 2006, se vocês quiserem pesquisar lá o artigo 3º, ele diz o que é segurança alimentar. O direito que nós temos à segurança alimentar. Eu tenho até aqui, mas não vou ler porque... Eu até deixei aqui o 3º artigo, mas não vou ler para vocês. Deixo para que vocês olhem. Temos também, que eu considero que isso aqui seja uma propaganda enganosa. Lá o artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor nos dá direito à proteção à propaganda enganosa. É propaganda enganosa. Agora nos resta o quê? Além da propaganda enganosa, além da Lei de Segurança Alimentar, a Lei Orgânica de Segurança Alimentar, que é a 11.346, além de um guia alimentar da população brasileira que nós temos desde novembro de 2014, nós temos um guia alimentar da população brasileira, e ele diz o seguinte: a nossa alimentação tem que começar com alimento in natura. Alimento in natura é esse que a gente come normalmente sem processamento nenhum. Depois, minimamente processados, para chegar até aqueles que são nocivos, que são os ultraprocessados. E pasmem, que quando a mistura aqui, por exemplo, esse requeijão, ele vai misturar com amido, ele vai misturar com milho. Ele não é só o leite que ele está usando para o requeijão. Por que ele não só usa o leite? Porque no momento em que eu pego um leite condensado ou um iogurte ou um requeijão, eu vou tirar o leite, que é a parte sólida, a parte que é de proteína de alto valor biológico, eu vou ter que colocar espessante, pectante, estabilizante, vários antes aí, que significam todos conservantes, tá? Todos eles conservantes. Por quê? Porque eu vou ter que aumentar o tempo de prateleira dele. E para aumentar o tempo de prateleira, eu vou ter que botar mais conservante. Isso traz o quê? Isso traz prejuízo ao consumidor. Porque a gente vai acabar tomando, ao invés de tomar um leite que é in natura, um leite que está numa forma em que o nosso organismo vai digerir mais facilmente, eu vou ter todos esses conservantes e estou fazendo o meu organismo entrar em contato com os ultraprocessados, que são alimentos que hoje a gente luta para que a gente não coma esses alimentos ultraprocessados. E já estão provados que são totalmente nocivos à saúde. Eles são aqueles que você encontra na prática. Quando você entra no supermercado, você só vê alimentos ultraprocessados. E aí eu digo aqui o que diz um doutor, não lembrei o nome dele, a gente às vezes esquece,
Ele diz que a dieta normal, a dieta ideal para nós é a dieta divina. Mas o que de dieta divina? Existe uma dieta divina? Porque a gente conhece a dieta da lua, né? Aquela dieta que a gente faz que, eu faço a dieta da lua. É. Como é a dieta da lua? Como nada maior do que a lua. Né? Tem gente que faz essa dieta. Pois é, mas não é essa, estou brincando, né? Mas essa dieta divina é o quê? Só comer o que Deus criou. Por que só comer o que Deus criou? Por exemplo, eu vou comer uma laranja, Deus criou a laranja. Mas Deus criou o suco de laranja? Não. A laranja tem uma determinada quantidade de frutose. Eu como uma laranja, quer dizer, o meu organismo consegue absorver, consegue digerir, consegue metabolizar aquela laranja que eu comi. Mas eu vou tomar um suco. Tem gente que toma um suco de 300 ml e 500 ml. Quantas laranjas vocês acham que a gente espreme para fazer um suco de 600 ml? Pelo menos 8. Quanto eu tenho de quantidade de frutose aí? Né? Eu não estou comendo a laranja, eu estou comendo a frutose. Estou tirando o que é mais útil para a minha saúde, que são as fibras. Porque quando você passa a laranja, você espreme a laranja, acaba a fibra. E para piorar, você bota no liquidificador e ainda bate. Né? Então, você está tomando o quê? Quase que um veneno. Você não está tomando uma dieta saudável. E aí, todo guia alimentar, ele vem mostrando o que é que nós temos que comer. É um guia que deveria ser seguido. Tem um nutricionista aqui, pelo menos no conselho. Né? Qualquer coisa que eu diga errado, você me diga. Isso não, né? Ainda. 2014, esse guia foi criado. Nós fizemos várias e várias. Eu quero só dizer a vocês que eu trabalho com a educação do consumidor. Eu não trabalho com a defesa do consumidor propriamente dita. Aí vocês dizem assim, o que é a educação do consumidor? Durante 34 anos eu ensinei na universidade uma disciplina chamada Educação do Consumidor. E nessa disciplina a gente instrumentalizava o consumidor, orientava o consumidor como ele deve fazer para que ele possa comprar de forma pensada, informada, para que ele não coloque o orçamento dele, porque isso tudo aqui vai lá no orçamento pesar, não é? Porque quando eu compro um produto desse, eu não vou me servir desse produto como eu me serviria, por exemplo, da manteiga. Aí tem uma história de uma manteiga misturada com margarina. Né? Aqui tem uma, né? Por sinal, essa semana a Natville já foi retirada, né, de mercado. A Anvisa mandou retirar aquela Natville, todo o produto Natville. Além do que, pessoal, aí eu estou em 2017, né? Aí vem 2022. 2022 lotou o supermercado. Aí então, em 2022, eles vieram com todo o gás. Por quê? Porque eles colocaram no mercado e o consumidor comprou. Não é assim? Eu costumo dizer, o Código de Defesa do Consumidor, ele fala de uma relação de consumo. O Código de Defesa do Consumidor é a Lei 8.078, de 90. E a gente tem lá no Código todas as diretrizes para que o consumidor seja orientado, seja educado. Não só o consumidor, o fornecedor. Porque o Código de Defesa do Consumidor, ele não só defende o consumidor. No momento em que ele defende o consumidor, ele também defende o fornecedor. Porque ele mostra como o fornecedor deve tratar o consumidor. Por quê? Porque essa relação tem que estar equilibrada. Não é aquela relação que existia, por exemplo, quando eu tinha 10 anos, jovem, eu tinha 10 anos, e você chegava naquela feira ali do Benfica, a feira da Gentilândia, e eles pegavam aquele osso do patinho, vocês sabem que o patinho tem um 500 gramas, pelo menos, e o rapaz dizia, a carne vamos que seja R$20 o quilo de carne. E aí isso aconteceu comigo, com meu pai. E o meu pai disse, coloque para mim aí uma parte. Ele foi lá, ele abriu o patinho, enrolou o osso e veio pesar. Aí eu, na minha altura dos meus 10 anos, meu pai dizia que eu colocava ele, porque a defesa do consumidor, a gente já nasce com ela.
eu disse assim, também, meu senhor, desse jeito vai dar 20 quilos. Ele disse, por que vai dar 20 quilos? Porque o senhor botou um osso aí dentro. É carne de primeira, não pode ser vendida com osso. Porque era uma carne de primeira e a gente sabe que existe uma portaria da SUNAB que você não podia vender uma carne de primeira acompanhada de osso, nem a ponevrose. E o homem ainda saiu atrás de mim com uma faca desse tamanho. Mas eu fui saindo e fui-me embora. Eu nunca mais apareci na feira. Então, acontecia essas coisas. Né? Acontecia. Às vezes a gente ri, mas a gente ri hoje. Mas no dia eu fiquei com muito medo. E meu pai dizendo que eu colocava ele. Mas eu vi quando ele colocou. Então, o consumidor desavisado, o consumidor que não é informado, o consumidor que não é orientado, ele leva isso aqui numa boa. Sabe por quê? Porque o preço é um pouquinho mais barato. Né? Eles não colocam o mesmo preço. E se ele colocar o mesmo preço, claro que eu vou querer o melhor. Eles colocam um pouquinho mais barato. Com a desculpa de dar acesso aos alimentos das pessoas de menor poder aquisitivo. Mas a gente não pode fazer isso. Porque quando você abre a Lei 11.346, que é a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, no seu artigo 3º, ela vem dizendo o que é segurança alimentar e nutricional. É você ter acesso a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, e que você não possa, para comprar a medicação, o almoço, a comida, você deixar de comprar a medicação. Quer dizer que aquele direito, você não pode deixar de cumprir um direito para comer. É difícil, eu sei que é difícil dar confiança. A gente, todos os santos dias, para que a gente melhorar, erradicar não, porque a gente sabe que não erradica a fome, mas pelo menos melhorar a condição de alimentação do povo cearense, porque o povo acha que alimentação saudável é você dar um prato de comida, um prato de comida, pronto, está dando uma alimentação. Não. A gente tem que dar uma alimentação dentro dos parâmetros, e o nutricionista aqui, assim como eu, que também fiz nutrição, sei, assisto, também sei como é, você tem que ter quantidade de proteína, quantidade, tem que ter aquela, né, balanceada, e por isso foi cortado. Quando vocês forem olhar lá no artigo 6º da Constituição Federal, ela tem lá os nossos direitos fundamentais. Direitos fundamentais, nós temos lá direito à alimentação. Se você abrir a Constituição Federal hoje, você vai ver, se você abrir antes de 2014, não, 2010, antes de 2010, ela não tinha o direito à alimentação. Ela não veio com direito à alimentação. A nossa Constituição Cidadã deixou de colocar o direito à alimentação e o direito à moradia. Por quê? Porque no artigo 196, ele dá o direito à saúde. E os legistas acharam, os legisladores acharam que quando eu dou direito à saúde, a pessoa só pode ter saúde se ela tiver moradia, alimentação, qualidade de vida, não é assim? Só, pessoal, que o que está escrito no Código de Defesa do Consumidor, na Constituição Federal, na Lei de Segurança Alimentar e Nutricional, e todos os marcos legais que nós temos no Brasil, eles estão lá, mas se a pessoa não cobrar, o consumidor não conhecer e não for cobrar, não adianta nada. Não adianta. Porque ela está como lei morta. Ela está lá para que eu possa ler, para que eu possa fazer com que as pessoas conheçam. E aí... Tá ótimo. É porque eu falei, é porque hoje eu estou na quaresma fazendo deserto, para não falar muito. Vocês imaginem, viu? Eu acredito que só tem uma saída para nós, que é o que eu já venho há muito tempo trabalhando. Nós já trabalhamos. Nós trabalhamos com a doutora Van, Socorro França, na época que eu sei, muito tempo mesmo, mas educação é processo. Educação é processo. Ninguém educa ninguém da noite para o dia.
E essa história de que eu vou conscientizar fulano, eu também não conscientizo ninguém, né? Eu nem educo e nem conscientizo. O que é que no máximo eu posso fazer? Oferecer subsídios, oferecer instrumentos para que ela entenda e ela própria possa se conscientizar e se educar. Então, o que é que eu posso mostrar para ela? Que eu tenho a educação do consumidor, que eu posso formar um consumidor orientado, um consumidor crítico, um consumidor que sabe escolher o que ele come, e a gente vê muito aí aquela menina gordinha, aquele menino magrinho, o menino magrinho cheio de frutas e verduras, e a menina gordinha cheia de batatinha frita e mais não sei o que, eu acho que vocês já viram isso. Eu gostaria até de ter trazido, porque eu tenho isso tudo em slides, mas e era muito tempo também, né? E diz assim, você é o que você come. Não, eu mudo. Você não é o que você come. Porque Hipócrates, que é o pai da medicina, Hipócrates dizia que o nosso remédio, nosso alimento seria nosso remédio, né? Nosso remédio é nosso alimento é nosso remédio. E apareceu essa de que você é o que você come. Mas eu mudei isso, de você é o que você come, quando um dia eu estava lá no Bom Jardim, e minhas alunas minhas estagiárias levaram este quadro, e quando elas colocaram, eu vi um senhor olhando e as lágrimas descendo dos olhos dele. E eu fiquei muito triste, porque eu fiquei pensando o que é que ele estava pensando. E eu cheguei e perguntei, o senhor, o que foi que o senhor achou desse quadro? Ele disse, achei horrível. Eu disse, por que o senhor achou horrível? Ele disse, olha, você é o que você come. Hoje eu não comi nada, quer dizer que hoje eu não sou nada. Uma dor no meu coração. Então eu mudei. Você não é o que você come, mas você é o que você sabe sobre o que você come. Então, só tem uma saída que eu acho para a gente modificar tudo isso, é a educação do consumidor. A gente trabalhar com capacitações, formarmos grupos, aumentar, né, a minha... Eu sou uma andorinha só, que não faz verão, mas começa o verão há 34 anos atrás, de lá para cá, ando nas comunidades, fazendo trabalhos, conversando sobre o código, mostrando que você tem direitos no código, você tem direito, por exemplo, à informação, tem direito. Aí você diz, mas aí eles faltaram com a informação? Vocês acham que eles faltaram com a informação aqui? Cadê o rapaz do supermercado? É o senhor. O senhor acha que eles faltaram? Os fornecedores faltaram? Na verdade, não, mas as informações, às vezes, elas ficam mal informadas, né? Pronto. A rotulagem, ela A rotulagem a gente tira pela rotulagem transgênico, né? Quando a gente conseguimos, a muito custo, digo conseguimos, porque eu estava lá no Códex Alimentários, em Brasília, lendo 300 páginas em inglês para entender tudo, e a gente conseguiu aquela rotulagemzinha para colocar no produto, e o que foi que eles fizeram? Os óleos, a primeira coisa que eles fizeram, como o rótulo era amarelo, eles mudaram o rótulo do óleo para amarelo. Você nem via se ele era ou não transgênico. E a gente tem luta, até hoje nós lutamos, porque o Luiz Carlos Reis, que é senador pelo Rio Grande do Sul, ele está todo o tempo colocando lá para passar na Comissão de Constituição e Justiça, para retirar o Tzinho lá do transgênico. Então, é uma luta que não acaba. Daí Cláudia sabe, cadê? Né? Mas quem trabalha com defesa do consumidor, com educação, principalmente com a educação do consumidor. E as pessoas dizem assim, mas para que eu vou saber de uma coisa antes de eu comprar? Mas é muito importante. É importante que você, antes de comprar uma televisão, um ar-condicionado, eu tenha todas as informações sobre aquele produto. Antes de eu comprar uma carne, eu saiba, olha, as pessoas compram carne aqui em qualquer frigorífico. E um dia desse eu estava em Crateús, que não tem nenhum abatedouro e nenhum criador de... Aí eu disse, onde é que vocês compram carne? No frigorífico. E onde é morto esse boi? E no abatedouro. Onde é o abatedouro? No Free For, lá em Fortaleza. Eu olhei, menino, eu tinha 10 anos quando o Free For foi fechado. Onde é o Free For lá em Fortaleza? Quer dizer, as pessoas comem sem saber de onde vem.
Então, o consumidor ele precisa ser orientado, precisa ser mostrado para ele que ele precisa saber, ele precisa pegar isso aqui e ler o rótulo todinho, sabe? E virar. Isso aqui, quando eu era pequena, minha mãe fazia. Eu vou comprar uma batata, eu tenho que virar todinha a batatinha na minha mão, porque em algum lado dela ela vai estar verde. E se ela estiver verde, é porque ela tem qualquer problema de contaminação. Então eu já não compro. O tomate está lindo, mas quando eu pego, ele está machucado do outro lado. Mas tem gente que nem olha, chega no supermercado, bota na bolsa, vai embora e chega em casa, não é ela que faz aí depois adoece e não sabe por quê. Por isso que quando eu fiz muitas capacitações com o pessoal de mercado São Sebastião, aqueles mercados que vendem carne, eles deixavam as carnes penduradas, e a gente sabe que é proibido a vigilância sanitária. Se tiver alguém da vigilância sanitária, sabe que a gente não pode fazer isso. Eu dizer para ele, não, nunca morreu ninguém. Como é que o senhor não sabe que nunca morreu ninguém por isso? Porque nunca ninguém reclamou. Por quê? Porque a pessoa come a carne, mas ela não estabelece o nexo. Se comeu a carne, ela ficou com diarreia, ela teve alguma coisa, mas ela não sabe se foi daqui. Aí, mais uma vez, eu só vejo a gente formar o pessoal aqui todo e vamos fazer em equipes, não sei, um projeto, atrelar isso, um trabalho nas escolas. Já fizemos isso em escolas, mas a gente não pode fazer, porque normalmente sou eu e 4 bolsistas, e é muito pequeno, realmente é um trabalho de formiga, mas eu tenho certeza que já modifiquei, já deu para muita gente entender que você precisa ler rótulo. O consumidor, ele tem obrigações. Ele acha que ele só tem direitos. Ele não só tem direitos. Ele tem 119 artigos no Código de Defesa do Consumidor que dão direitos ao consumidor e ao fornecedor. Lá tem direitos do fornecedor também. Mas a gente também conhece que o fornecedor, quando ele quer ludibriar o consumidor, ele arranja por onde ludibriar. Agora, o consumidor informado, ele jamais será lesado. Essa é uma que a gente já usa há muito tempo, uma frase. Por quê? Ele não será lesado porque ele vai conhecer, ele vai saber o que é que ele está comprando e onde ele vai comprar. E aí, viu isso aqui, não compra. Compre o outro, é um pouquinho mais. Olha, eu trouxe aqui uma relaçãozinha, só bem rapidinho. Tá? Eu peguei de relações, porque vocês sabem que o último foi o café, né? Que apareceu agora. Só mais 2 minutos para a senhora, é suficiente? Por favor. Não vou ler, não. Tá? Fiquei assustada agora Não, quando vi a relação. não, eu já li. Isso aqui é só para lembrar o que eu tenho que falar. Olha o que eu ia lembrar o que eu falei. Falei tudinho já. É só para mostrar a vocês que o café, vocês pasmem que o café eles estão fazendo com a folha do café. Olha o benefício e o preço, a economia. E até a BIC, se eu não me engano, a BIC está contra esse café, né? Esse café que chamam fake. Fake porque é uma palavra nova. Mas é um produto similar, um produto semelhante, ele já veio com vários nomes. A gente vê aqui uma bandeja de iogurte, eu já falei do iogurte, que é a bebida láctea fermentada. A bebida láctea fermentada. O queijo, a diferença, não tem muita coisa da diferença de um para o outro. Aí eles têm aqui, eles estão fazendo também, colocando mel de abelha com aquele caro. Isso aí não é produto, só para esclarecimento, não é produto semelhante, não. Aí são produtos totalmente diferentes. Mel de abelha é mel de abelha. Caro é caro. Caro é feito com amido de milho e já é um produto que existe há 1000 anos. E aí, quando eles vão fazer essas diferenças, eles colocam como se fosse da mesma marca do outro, mas não é. São diferentes, você precisa também saber diferenciar. Agora, o mais gritante, por último, tá? Mais gritante. Esse daqui é. Mas o pior é o moça. Eu vejo assim,
Essas fábricas aqui, a gente até sabe que é uma fábrica que não é, mas o Ninho, Leite Ninho, que tem composto lácteo, a lata é igual, 380 gramas, e o Leite Ninho também já foi 454, hoje ele já é só 380, que já diminuiu, já incidiu no orçamento do consumidor, e o consumidor também não está nem aí. O leite condensado moça, que a gente tomava aquele leite condensado, hoje ele também está um composto condensado de leite. Aí você tem que ter, realmente o consumidor tem que ter uns olhos de lince, né? Tem que ler tudo. Ler tudo, tudo, tudo. O consumidor precisa ler rótulo, ele não pode deixar de ler rótulo. Até porque todo dia tem alterações e informações novas. Tá? Bom, eu acho que eu já falei demais, não foi? Muito obrigada. Não sei, mas qualquer coisa eu estou por aqui. Foi uma aula, professora. Obrigada. Muito obrigado, viu, professora Chandra, que nos deu uma aula nessa manhã, viu? É mal. Muito obrigado. Eu ainda quero dizer a vocês que eu ainda estou na UES, mas ainda estou na UES, na disciplina de Vigilância à Saúde do Consumidor, e a gente trata disso, né? Só que com o pessoal já só da nutrição, né? Fica aí tentando passar para esse. E também a gente pensa que já são bem experientes, são consumidores iguais, há muitos aí que estão escolarizados. Obrigado, doutora. Gostaria aqui de convidar para compor a mesa a doutora Enilândia Rabelo, presidente do PROCON de Fortaleza. Por favor, doutora. Obrigado. Gostaria de passar a palavra para o senhor Eliakim Mendes, vice-presidente do Conselho Regional de Nutrição. Por gentileza. Vai levar um microfone. Olá, bom dia a todos. Agradeço imensamente ao convite do vereador Ronaldo Martins e aproveito para parabenizar pelo projeto. Nós, do Conselho Regional de Nutrição, que temos como missão fiscalizar e orientar a classe, mas principalmente garantir segurança alimentar e nutricional à população. Então, ter um projeto de lei desse para a gente é muito gratificante e de grande interesse, né? Já foi muito bem expressado pela colega aqui sobre os problemas e os vieses que o consumo desses produtos nos trazem, mas a gente precisa acrescentar alguns pontos, tá? A alimentação, ela é sim um dos pilares da nossa saúde pública, é um grande problema de saúde pública. A gente precisa pensar a curto, a médio e a longo prazo. A curto prazo, os problemas do consumo desse alimento para diabetes, para hipertensão, para câncer, são produtos, e aí fica o convite para os colegas fazerem a leitura posteriormente da informação nutricional, que tem mais açúcares e aumenta o diabetes, que tem mais sódio, como colocado pela colega, e aumenta o risco de hipertensão, de insuficiência renal, produtos com diversos tipos de conservantes como colocados, e que esses conservantes a gente já tem evidência robusta o suficiente para mostrar a relação deles com o aparecimento de vários tipos de cânceres, que é um problema. Então, a longo prazo, os impactos do consumo desses produtos na saúde pública da população, ele é significativo. Em detrimento de quê? Do principal motivo, que é o econômico, em que o consumidor ele acaba fazendo uma troca por outra em razão do preço. E não é difícil, senhores, pensar no quanto isso é problemático, porque isso aconteceu comigo. Eu sou nutricionista há 10 anos, tenho mestrado, tenho doutorado na área, e tenho 2 filhas pequenas que consomem leite ninho, e o pacote do grande eu não sabia que ainda tinha composto lácteo. E isso, acredito que foi mês passado, numa rapidez no supermercado, eu peguei o composto lácteo. E só fui observar em casa. Por quê? O rótulo é basicamente a mesma coisa, né? Agora, estou me colocando como conhecedor da causa, como vivência, por ser profissional da área. Agora, imagine a população não orientada. A população não educada no sentido de educação nutricional, que nós, nutricionistas, nós temos o nosso principal desafio como prescritores, não é prescrever uma dieta, não é
atender, mas é fazer o papel de educadores, educação nutricional. Porque a educação, ela precisa ter o feedback. Eu preciso entender se aquela pessoa, ela de fato entendeu aquilo que eu estou propondo a ela. Agora, imaginem como vou prescrever um leite para esta pessoa, que talvez seja o exemplo mais simples, e ela, ao chegar ao supermercado, ela vai ser convidada a consumir um composto lácteo. Então, na visão dela, ela está seguindo o que eu prescrevi e tendo, por questões financeiras, consumindo um produto que não é o leite. Recentemente também é preciso acrescentar sobre a nova lei de rotulagem, que não é mais tão nova assim, ela é de 2020. Né? Se os senhores observarem, essas observações estão nesses produtos industrializados que é obrigatória, com alto em açúcar, alto em gordura, alto em sódio. Então, todos esses alimentos que são similares, eles possuem essa informação, o que já mostra que esses produtos são inadequados para o consumo frequente. Né? Então, é preciso sim que a gente tenha ações nesse sentido, né? Como colocado aqui nesta audiência, para que nós possamos em conjunto, e por isso agradecer novamente o convite para que nós possamos continuar discutindo, acompanhando, debatendo, fiscalizando essas práticas, mas principalmente educando a nossa população. Para além dessas questões econômicas, né, que nós já discutimos, é preciso fazer incentivo ao consumo de produtores locais, da agricultura familiar, como colocado pela professora aqui também, em relação dos alimentos in natura. Fazer regulamentação mais rígidas, né? E outra coisa a se acrescentar, a longo prazo, senhores, além dos impactos na saúde e na nutrição, nós temos impactos culturais. Quantas refeições tradicionais, especialmente da nossa região Nordeste, são produzidas com alimentos in natura e que podem estar ali com o risco até de sumirem ou mudarem a sua composição em detrimento de produtos industrializados e inadequados. Então, o risco cultural e gastronômico, e aqui eu faço a fala porque também sou gastrônomo, em relação ao que a gente pode no futuro estar consumindo, porque o aumento ele é expressivo. Dia após dia, a gente não consegue acompanhar o tanto de produtos que estão surgindo no mercado. No consultório, a gente recebe o paciente, mostra para a gente o rótulo, a gente desconhece. Todos os dias surgem produtos novos e a gente não sabe exatamente o que são. Além desses produtos mais comuns que a gente tem no dia a dia, a gente pode adicionar a questão de suplementos alimentares, né, que também é uma grande discussão. O que está sendo suplementado? Nós temos, por exemplo, os polivitamínicos que não têm exatamente aquilo que está se propondo. Nós temos suplementos proteicos que não têm aquilo que está se propondo. Né? A gente tem reportagens que já mostram a questão do consumo da creatina, que não é creatina, né, que tem inclusive amido em sua composição. Então, essa discussão ela é grande, ela inclui diversos tipos de produtos, mas o principal dano é no consumidor, somos nós, é a população em geral. Né? Então, reforçar o compromisso do Conselho Regional de Nutrição, nos colocamos à disposição para mais esclarecimentos e para estar frequentemente nesses debates. Muito obrigado. Obrigado, Eliakim. Gostaria de passar a palavra para o representante do mandato do vereador Jorge Pinheiro, o Patrick Bezerra, por gentileza. Bom dia a todos. Em nome do vereador Ronaldo Martins, saúdo os demais componentes da mesa. E tenho a honrosa tarefa de falar não em meu nome, mas em nome do vereador Jorge Pinheiro, que é membro, junto com o vereador Ronaldo Martins e o vereador Luiz Palpina, da Comissão de Direito do Consumidor e do Contribuinte. E que não apenas por fazer parte dessa comissão tem um compromisso inarredável com os direitos do consumidor. Nós já ouvimos hoje que a defesa do direito do consumidor vem de berço, e com o vereador Jorge Pinheiro não poderia ser diferente, sendo ele filho da doutora Maria Evânia Cavalcante Brito Pinheiro, a quem ele costuma sempre honrar toda a oportunidade que tem. E também porque o cerne da discussão hoje toca aquilo que é o mais profundo da vida pública e da administração da justiça, que é o bem comum. E a defesa do indivíduo, a defesa do bem comum por meio da defesa do indivíduo, que repercutem nos princípios básicos do direito do consumidor, o direito à informação, a boa-fé, o direito de transparência. E, portanto, para não correr o risco de me alongar muito, eu gostaria apenas de agradecer ao vereador Ronaldo Martins pela oportunidade, parabenizá-lo pela iniciativa de fazer essa audiência pública e também pelo projeto de lei, e reforçar o compromisso do vereador Jorge Pinheiro
de defender sempre, nos campos de batalha políticas, todos aqueles princípios mais elevados da vida pública, e quanto mais elevados forem os princípios, maior será a convicção dele em defendê-los. Muito obrigado. Obrigado, doutor Patrick. Leve nosso abraço ao vereador Jorge. Registrar aqui também a presença do doutor Sávio, advogado, também do médico doutor Samuel, presente aqui, a Roberta, também suplente de vereadora aqui do nosso partido pelo Republicano de Fortaleza, seu esposo, e mais autoridades, daqui a pouquinho gostaria de nominar também. Gostaria de passar a palavra ao doutor Rodrigo Colares, representando aqui o PROCON da Assembleia Legislativa, atuante, né, PROCON da Assembleia Legislativa, e do mandato do meu amigo, deputado estadual Fernando Hugo, por gentileza. Saudar aqui a presença do nosso vereador-presidente, Ronaldo, pela iniciativa. De fato, quando nós estamos aqui dialogando sobre defesa do consumidor, me faço eu representar o deputado Fernando Hugo, que é médico, trabalha diariamente no consultório e se depara com os mais diversos casos clínicos de saúde que atentam realmente à saúde pública, para quem atende a população mais vulnerável. Eu faço um alerta aqui e realmente saudando a iniciativa, porque também não vou me alongar na temática, quando nós estamos falando sobre defesa do consumidor, eu que milito todos os dias no PROCON da Assembleia, a gente não se depara com esse tipo de reclamação. O consumidor ele não vai vir abrir uma reclamação porque ou ele adquire o produto, certo? Por causa de uma questão de valor, ou ele compra o produto que ele tem interesse, certo? E essa questão, ela tem que ser trazida para fóruns como esse, fóruns maiores, onde a gente está aqui discutindo políticas públicas que evidenciam uma violação à relação de consumo, uma violação ao direito à saúde por parte do consumidor nessa esfera. Então, assim, essa é uma iniciativa que, se não for ela, presidente, se não for a sua iniciativa e de tantos outros, isso aqui não prospera. Porque nós, dos órgãos de defesa do consumidor, às nossas portas, nós não conseguiremos resolver esse problema de forma individual, mas só em demandas coletivas e tratando realmente do cerne da questão, que é o fornecedor que, de algum modo, viola as relações de consumo de uma forma macro. Só assim poderemos sanar essas violações. E eu falo de outro efeito que a gente passa a contemplar. O meu caro colega trouxe uma evidência maior que todos os dias se depara com novos produtos. Esse é o efeito cascata. Um fornecedor que pratica a venda de um produto nos preços que ele é praticado, por óbvio, ele vai ter maior lucro. Por óbvio, outros fornecedores que não praticavam a conduta vão se sentir, sem sombra de dúvida, se não tentados, vão se sentir obrigados a fazer a mesma prática. Porque nós não podemos acreditar que numa sociedade capitalista como nós somos, a busca do lucro ela pode ser dispensada. O fornecedor quebra se ele não vier a praticar também. E assim é que nós realmente evidenciamos, nós como os militantes da defesa do consumidor, que esse papel é um papel de defesa, primeiramente do consumidor, mas também do fornecedor e, acima de tudo, da nossa sociedade de uma forma geral. Porque é impossível que o mercado se autorregulamente. É impossível. Então, sem me estender demais, é parabenizar e externar aqui o apoio integral e incondicional ao vereador na sua causa. Pode contar tanto com a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa, a qual o deputado também preside, para que nós possamos realmente tratar dessa demanda que é urgente para a nossa sociedade. Muito obrigado. Eu que agradeço. Leve o nosso abraço também, né, ao deputado Fernando Hugo, que fui deputado com ele por 3 legislaturas, e sinto a falta, né, das palavras dele que ele vai buscar. Acho que o dicionário dele é tão rico que acho que nem no nosso país ele encontra tantas palavras. Muito obrigado. Eu gostaria aqui de passar a palavra ao secretário executivo da Associação Cearense de Supermercados, o senhor Antônio Salles, por gentileza. Bom dia a todos. Eu parabenizo primeiro a iniciativa do vereador Ronaldo em trazer à luz, numa audiência pública, esse tema de tão relevante importância. Tá?
Eu gostaria de, primeiramente, fazer um esclarecimento em relação ao meu segmento, né, que são os supermercados. O supermercado, ele é um mero intermediário entre o produtor e a indústria para o consumidor, né? O supermercado, ele não produz nada, ele apenas expõe a venda para atender da melhor maneira possível os consumidores que vão até as suas lojas, né? O papel da Associação Cearense de Supermercados, a CESU, é exatamente levar esse conhecimento, somente de legislação e de boas práticas para o segmento em geral, para os nossos associados especificamente, tá? Eu parabenizo também a professora pela aula que ela nos deu aqui sobre esses produtos, que realmente é uma realidade até difícil de ser tratada. E, finalmente, parabenizar ao representante aí do deputado Hugo. Ele foi ao cerne da questão, né? Nós acreditamos que esse tema deve ser atacado principalmente pelas políticas públicas, né? Haja visto que todos esses produtos eles são exaustivamente acompanhados pelo mapa da pecuária e pela Anvisa. Eles chegam aos supermercados, eles passaram por uma série de avaliações, procedimentos, e não cabe ao supermercado, já que a gente atende esses produtores, a indústria, restringir a venda de determinados produtos, né? Eu esclareço aqui que o segmento supermercado, por trabalhar com alimentos, ele é um dos segmentos mais fiscalizados, né? Procon, né, aqui a nossa presidente Eneilândia, Decon, AGFI, né? E a gente, a associação, participa e tem um relacionamento com esses órgãos, porque a gente atende a todas as solicitações de reuniões, de debates, esclarecimentos para levar ao nosso segmento de supermercados. Dia 1º mesmo, agora a gente tem uma reunião na AGFIS sobre algumas mudanças de legislação, de fiscalização, e a gente vai para lá com os associados para pegar mais informações gerais para estarmos adequados a essa legislação. Eu queria dar um depoimento pessoal. Antes de trabalhar na associação, eu fui funcionário muito tempo da indústria de alimentos. Nestlé, M. Dias Branco, entre algumas. E na Nestlé, como o colega falou, é preocupante quando uma multinacional do porte da Nestlé envereda por esse tipo de produto, né? Produtos similares, produtos com composto lácteo. Eu já fui vítima, apesar de achar que eu sou relativamente esclarecido, eu já comprei uma lata de leite ninho, como leite e levei um composto, porque é muito parecido. Então, assim, é importante a gente esclarecer para o consumidor essas práticas, mas é muito difícil a gente alcançar individualmente esse consumidor para esse tipo de esclarecimento. Então, assim, eu concordo com o colega, isso tem que ser discutido com políticas públicas e por legislação federal, municipal, estadual, que é o que a gente vai tentar fazer aqui. Eu acho que é um projeto de lei que está sendo apresentado. E a gente, como associação de supermercados, a gente está aberto a todas as normas, né? E a gente trabalha restritamente dentro da legalidade, né? A gente não trabalha irregular legalmente. Então, assim, fiscalizações dentro do supermercado, eu acho não é eficaz, porque você vai fiscalizar um produto que já foi fabricado pelo fornecedor que está lá dentro para venda, né? O consumidor ele tem essa questão da diferenciação do preço realmente, né? Mas se o produto está lá para venda, ele vai pegar, eventualmente vai pegar. Tem um caso muito importante que é o do requeijão. O requeijão ele está lá. O supermercadista a gente orienta para ele ser segregado, não está misturado, ele ser colocado ali numa lateral, ter comunicação, mas é muito difícil esse trabalho dentro do supermercado, porque não há espaço suficiente para separar, né, determinados produtos. Eu lembro que o supermercado pequeno, ele trabalha com 3.000 itens. E os maiores chegam a trabalhar com 7.000 itens. Imagine você ter uma equipe dentro, interna, fiscalizando, e chega muitos produtos novos, é verdade. Então, era esse esclarecimento. Eu agradeço aqui o convite, e eu acho que esse é o fórum de ser discutido esse tipo de produto, porque a gente está falando aqui com toda a sociedade. Agradeço, Antônio Salles, por suas palavras, por estar se colocando também à disposição. Gostaria de registrar também a presença do doutor Hilton Cohen, representando aqui a doutora Socorro França. Muito obrigado. Leve o nosso abraço à doutora Socorro. E também a senhora Elisa Laesch, nutricionista. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigado pela sua presença também.
todos os nutricionistas que aqui estão também conosco nessa manhã. Gostaria de passar a palavra à doutora Eneilândia Rabelo, presidente do PROCON de Fortaleza. Bom dia a todos. Queria saudar a mesa em nome do vereador Ronaldo Martins, em nome do vereador Luiz Palpina, e agradecer a todos pela presença e participação aqui hoje. Essa temática, e parabenizá-lo, viu, vereador, por trazer essa temática, né, para essa audiência pública, que é de grande relevância para os nossos consumidores. Essa temática, realmente, eu concordo até, inclusive, com o meu colega do PROCON Assembleia, que é uma temática que poucos consumidores, ou quase nenhum, né, praticamente, levam esse tipo de problema ao órgão de defesa do consumidor. Mas nem por isso deixa de ser algo importante para a gente debater e questionar, até porque muitas vezes eu acredito que o consumidor não está sabendo dos riscos que ele está enfrentando com relação a essa problemática. A gente sabe que, com o tempo, essa questão da reduflação, por exemplo, vocês observam que hoje tanto produtos alimentícios como produtos de higiene, de limpeza, eles têm tido uma redução de tamanho e muitas vezes permanecer no preço. E eu acho que já reduziu a um ponto que hoje não dá mais para reduzir a quantidade, porque senão daqui a pouco você não tem mais nada. E aí agora começou-se, digamos, essa moda de modificar agora a fórmula, né, digamos assim, desses produtos, né? E aí o que é que acontece? Os produtos fakes é um grande exemplo disso. A gente sabe que hoje existem, né, como a própria doutora falou, esses produtos geralmente são produtos relacionados a produtos lácteos, né, em sua grande maioria, mas hoje a gente já sabe que não é apenas mais só produtos lácteos. Já tem o café, por exemplo, né, e tem outros que também estão sendo transformados. E aí o que é que acontece? Essa questão é uma novidade no mercado, né? Não é algo que a gente passava com isso no passado, é algo que está vindo agora, recentemente. E aí o que é que acontece? Essa reduflação, juntamente com esses produtos fakes, a gente sabe que esses produtos fakes hoje, com essa alteração da composição, eles trazem bastante aditivos químicos e, por isso, podem trazer mais malefícios, ninguém sabe até que ponto, aos consumidores. Eu sou enfermeira de formação, sou fiscal também de vigilância sanitária, hoje servidora pública também do fiscal da AGFIS, e a gente já verificou muitas vezes essa questão também em supermercados. E aí, doutor, eu até discordo um pouco com o que o senhor falou, dizer que não é responsável, porque não produz. Mas, na verdade, o que o Código de Defesa do Consumidor traz é que você também se torna corresponsável, viu? Pronto. Mas a responsabilidade é mútua, né? Então, assim, hoje, inclusive, sobre essa questão, existe uma lei estadual aqui do Ceará, né, que fala que os produtos análogos a produtos lácteos, né, a lei trouxe apenas os produtos lácteos, mas a gente sabe que tem outros produtos fakes que não são apenas produtos lácteos. E aí, no seu artigo 2º, que é da lei 18.774, uma lei recente, né, foi de 2 de maio de 2024, ele fala o seguinte, no artigo 2º, os supermercados, viu, e hipermercados que comercializam produtos análogos a produtos lácteos, né, só traz produtos lácteos, mas a gente já sabe que hoje já existe mais, talvez tenham sido até criados, não sei, teria que investigar aí depois dessa lei. E aí deverão afixar placas ou informativos em local visível ao público, informando sobre tal substituição. Parágrafo 1º. O informativo deverá conter a seguinte mensagem. Atenção, este estabelecimento comercializa produtos análogos a produtos lácteos. Verifique a embalagem antes da compra. E aí fala o seguinte, no seu parágrafo 2º. A placa ou informativo deverá ter dimensões mínimas de 30 centímetros por 20 centímetros e letras em tamanho legível, garantindo a clara visualização e compreensão por parte dos consumidores. Por que a importância dessa informação? Apesar que eu acho que isso aqui tem que ser mais amplo, não apenas isso. Porque a gente sabe que os consumidores, muitas vezes, não têm conhecimento dessa situação. Então, essa informação, que é um direito dele, garantido pelo Código de Defesa do Consumidor, essa informação ela tem que ser ampla, tem que ser expansiva, tem que ser clara, tem que ser ostensiva.
Então, essa informação, tudo bem, eu vou comprar um produto mais barato, porque geralmente os produtos fakes, né, como assim são chamados, eles são mais baratos do que o produto original. E por isso fazem que os consumidores os consumam. Porque se eu não tenho, às vezes, dinheiro nem para comprar ou pagar minhas contas, digamos assim, como é que eu vou comprar um produto bom, mais caro? Então, trazer esses produtos fakes para a realidade do consumidor, com certeza ele vai preferir o quê? O mais barato do que o mais caro. Ele não quer saber se para a saúde, né, às vezes ele nem entende, na verdade, se ele é melhor ou se ele é pior. É aquilo que eu estou conseguindo comprar, consumir. E aí, a gente até debateu um tempo essa questão no órgão através do nosso grupo técnico, né, que a gente tem com o pessoal da AGEFIS. A gente sabe que a Prefeitura de Fortaleza, a gente faz a gente tem um PROCON, mas a fiscalização de campo é realizada pela AGEFIS. Então, nesse grupo técnico, a gente até debateu essa situação e o que foi que a gente pôde trazer também como sugestão. Que o ideal seria que nos supermercados, hipermercados, enfim, eles tivessem prateleiras separadas. Às vezes você está lá o produto original com fake, um é caro, visível e o outro é mais barato. E aí o que é que acontece? Eu vou escolher o mais barato. Eu não vou, muitas vezes, ler rótulo. A gente sabe que tem consumidor que lê sim o rótulo, mas a sua grande maioria, eu acredito que não faz essa leitura. E mesmo que faça, às vezes não entende que aquele produto, aquela composição pode lhe causar risco da sua saúde, né, a um médio prazo, a longo prazo. Então, a sugestão que a gente fez, inclusive, nesse debate, foi de justamente os supermercados fazer essa diferenciação. O que é produto fake, produto análogo, até porque eu acredito que essa atitude vai fazer com que o consumidor, pelo menos, comece a raciocinar. Por que é separado? Por que é isso? Até para ele começar a entender que isso é separado justamente porque não é um produto original, é um produto fake, que pode trazer riscos à sua saúde ao médio e a longo prazo. Então, foi esse o debate que a gente teve. Enfim, são grandes os desafios, né? A gente sabe que defesa do consumidor é muito amplo, né? Mas que a gente precisa garantir, todos nós, né? Principalmente os órgãos de proteção e defesa do consumidor, precisa garantir a segurança, né, na saúde alimentar desses consumidores que estão adquirindo esses produtos. Assim, eu trouxe isso como sugestão porque a gente já havia debatido em um certo momento, mas, claro, o PROCON Fortaleza está também aberto para discussão, para ver outras sugestões e a gente debater e, claro, entrar no senso comum e trazer aquilo que for melhor para o nosso consumidor, que é isso o nosso papel, né, de garantir essa segurança. Tá bom? Então, seria isso. Muito obrigado. Bom dia. Obrigado, doutora Neilândia, por suas palavras. E já fizemos algumas anotações aqui das sugestões, né, também inclusive da senhora, para que a gente possa aqui fazer algumas alterações no nosso projeto de lei. O nosso projeto diz o seguinte: obriga os estabelecimentos a prestar a informação adequada ao consumidor em relação aos produtos assemelhados. Artigo 1º. Os estabelecimentos comerciais do tipo supermercados, mercados, mercadinhos e seus congêneres que oferecem produtos alimentícios deverão afixar em local visível acesso ao consumidor a descrição clara em relação aos produtos assemelhados. Parágrafo único. As informações deverão estar inseridas em aviso através de placas informativas colocados pelo estabelecimento com dimensões mínimas de 23 centímetros de altura e 30 centímetros de largura. Artigo 2º. A infração às disposições da presente lei acarretará ao responsável infrator as sanções previstas na Lei Federal 8.078, de 11 de setembro de 1990, do Código de Defesa do Consumidor. Então, nós já estamos aqui deixando aberto o nosso projeto, que está tramitando nesta casa, né, para acolhermos, então, as sugestões, como de Vossa Excelência trouxe agora também, essa questão também acho que seria até importante, de ter ali prateleiras separadas, né, eu acho que nós podemos acrescentar também aqui no nosso projeto. Bom, vou passar aqui também o microfone, caso tenhamos alguém aqui na plateia que queira fazer alguma pergunta ou trazer alguma sugestão também. Por favor. Enquanto está levando ali o microfone, a senhora pode, fique à vontade. Passarei já na sequência, viu? A doutora, professora, por favor. Não, só um adendo para a Neilândia e aqui ao vereador também. A gente podia também pensar num termo de um TAC, né? Fazer um TAC com a Associação de Supermercados para que pudesse fazer tudo isso que já está no projeto de lei e no que a senhora falou,
que sejam separados, até porque aqui a gente tem 2 produtos diferentes, marcas diferentes. Mas quando você pega o Leite Ninho, como você falou, eles estão todos juntos na mesma prateleira, um ao lado do outro. Às vezes você vai ao supermercado, você não vai ao supermercado com tempo de fazer muita coisa, né? Às vezes vai rápido e você acaba comprando gato por lebre. Quando chega em casa, você mesmo, né? Que não costuma, que conhece, você diz, como é que eu fiz uma coisa dessa, né? Mas eu acho que um TAC poderia ser a saída, pelo menos, mais urgente, enquanto se trabalha. Ou então, como sugestão, ampliar o prazo para adequação da lei também. Pronto, né? também pode seria, ser. Pode ser. Sim. Eu digo com a Associação de Supermercados, porque, como ele falou, realmente ele a gente sabe que é solidária, né? A responsabilidade é solidária. Mas ele não tem como influenciar, né? Como ele falou, ele não tem como influenciar a empresa que fabrica. A não ser que ele diga, eu não vou vender no meu supermercado, nos supermercados da rede. Mas se ele não for vender, ele está segregando, né, um produto que muitas vezes as pessoas compram. Porque o fabricante ele entra muito com a questão da rotulagem. Da rotulagem, que hoje já é. existe a legislação, já cobra isso. Essa informação até que o colega ali colocou, né, do teor em gordura, aquela coisa toda. Tem. Né? Principalmente a última que saiu agora, que é essa da lupazinha, que saiu em outubro, passou mais de 10 anos. Mas saiu, a Anvisa aí, passou, essa né? seria a competência do fabricante. Agora, eles queria. que estão vendendo o produto, né, comercializando, poderia fazer essa separação, acredito eu. Porque, assim, por mais que tenha um cartaz, o consumidor às vezes não lê. Não lê. Então, assim, quando você separa fisicamente, meio que obriga, de fato, a ele entender por que está separado. Às vezes a leitura, né, dificulta um pouco essa... Pois é. Doutora Como eu digo, é muita informação, mas o consumidor muito informado, ele acaba ficando desinformado. Eu acho que, eu entendo que o prazo pela projeto de lei contempla, porque é muito tempo para coisa já deve acontecer, porque e a informação. E se o presidente representante da associação conseguir mobilizar os associados, porque a gente sabe que depende dele, depende de cada dono do supermercado, para assinar o contrato, seria realmente ideal. E eu vou manter a proposta da OAB conjunta. Sabe por quê? Porque a gente vê que essa prática é comum. Então, não é fiscalizada. E a cadastro não funciona. Sabe? Eu fui secretária do PROCON e a gente sabe que a gente pode tentar um TAC e promover então, após a ou não. Pois não. Passar aqui a palavra à nutricionista Elisa Leste, também gostaria de fazer a sua participação, por favor. Olá, bom dia a todos. Muita gratidão estar aqui participando desse momento tão especial, né, do direito do consumidor. E nós aqui como nutricionista, cabe dizer que a informação clara para o consumidor cabe muito para a pensão de prevenção. Né? Hoje a gente se depara muito no nosso consultório aquele paciente que está aí a questão de doenças, principalmente causadas por uma má alimentação. E principalmente pela má informação. A gente sabe que as pessoas, até mesmo do poder aquisitivo, independente dele, não sabe com clareza como identificar o que realmente é aquele alimento, né? Então, principalmente os ultraprocessados. E a gente começar a conseguir ter com mais clareza um projeto de lei, onde consegue passar essa informação para o consumidor, do que é a diferença, né? Categorizando principalmente os setores primário, secundário e terciário, para principalmente se responsabilizar por essa informação que é de forma importante para principalmente a prevenção de doenças aí para o nosso consumidor, que é o mais importante. Então, quero agradecer demais aqui a presença e estar participando aqui desse momento tão especial para nós, consumidores. Obrigado, viu? Bom, acho que não temos mais uma, por favor. Bom dia a todos. A reunião muito... William,
Nós temos um projeto social com criança carente de 5 a 16 anos, né, de área de risco. E uma reunião dessa, com essas informações, é muito bom, porque são pessoas carentes. Pessoas que muitas vezes não têm nem, como a doutora falou, de chegar lá e olhar e saber como vai fazer a compra. E a ideia que a nossa amiga deu de separar, pelo menos dá para você ter uma ideia do que é o bom e o que não é tão bom para a saúde. Desde já agradecer o convite do nosso deputado vereador Ronaldo Martins, né, que vem lutando por essa causa. E é muito importante para nós que somos atletas, aqui o Lulu aqui também, que é o presidente da Associação de Bicicross de Zé Walter, a gente cuida desses meninos. E a gente tenta incentivar o melhor, porque nós que somos atletas, nós temos que realmente ter uma alimentação para que a gente venha ter à disposição de uma competição. E eu estou aqui maravilhado em vendo aqui todos falar a respeito disso. Vai nos educar mais ainda para dar palestra para esses pais, para essas crianças, para eles terem uma alimentação melhor. Desde já, um bom dia a todos e uma semana abençoada para todos. Agradeço a você, William, também pela sua presença aqui, viu? Leve nosso abraço a todos lá também da Zé Walter. Bem, nós tivemos, ou melhor, não tivemos aqui numa sessão solene que iríamos ter aqui na Câmara Municipal, em virtude uma audiência que iríamos fazer, onde iríamos homenagear, né, com a entrega de um certificado pelo relevante trabalho em prol da defesa do consumidor, em virtude de todas as sessões no dia terem sido suspensas pelo falecimento, né, da mãe de um vereador. Então nós vamos aproveitarmos aqui para fazermos a entrega e o nosso reconhecimento, né, pelo trabalho relevante em prol do consumidor, até porque estamos no mês do consumidor, né, em virtude de termos desmarcado essa sessão solene. Vou passar aqui para o mestre de cerimônias, que irá conduzir aqui a entrega dessas homenagens, por gentileza. A homenageada é a doutora Socorro França, secretária dos Direitos Humanos do Governo do Estado do Ceará, procuradora e fundadora do DECOM, e sendo representada pelo doutor Wilton Cohen. Gentileza, vereador, aqui ao centro da audiência, tá, e com o representante. Vereador Luiz Palpina, o senhor pode participar para abrilhantar este momento sublime? Dando sequência às homenagens, convidamos agora a doutora Eneilândia Rabelo, presidente do PROCON da Prefeitura Municipal de Fortaleza. Convidamos neste momento a doutora Cláudia Santos, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Ceará. Convidamos agora a professora Chandra Carmen, representante do Conselho de Segurança Alimentar do Ceará, CONSEA, e presidente da Abraes.
doutora Valéria Colares, coordenadora do PROCON da Assembleia, sendo representada neste ato pelo doutor Rodrigo Colares. Deputado estadual Fernando Hugo, da Comissão de Defesa do Consumidor da Leste, representado neste ato pelo doutor Rodrigo Colares. Doutora Evânia Pinheiro, em memória, promotora de justiça e ex-secretária do DECOM, sendo representada neste ato pelo senhor Patrick Bezerra. Convidamos agora o vereador para finalizar a audiência pública e, se ele quiser facultar a palavra em nome dos homenageados, uma pessoa para fazer os agradecimentos pela justa e grande homenagem pelo momento do PROCON. Tá. No final. Vou passar aqui o microfone à doutora Cláudia para fazer a fala em nome dos homenageados. Pode ser, doutora? Por favor. É um prazer viver esse momento maravilhoso. Nós trazemos a defesa do consumidor muito tempo, outros mais brevemente, mas, como diz a professora Chandra, a defesa do consumidor está no sangue, né? E a gente gosta, e a gente empenha, e cada um aqui dentro da sua instituição, da sua competência, faz esse trabalho difícil, porque nós, por vezes, lidamos com grandes poderes econômicos, mas resistimos. E, então, eu quero agradecer em nome de todos, especialmente no nome da instituição OAB Ceará, em nome da presidente Cristiane Leitão. Obrigada. Agradeço a senhora, doutora Cláudia. Parabenizo mais uma vez aqui a todos os homenageados pelo belíssimo trabalho que vem realizando em defesa do consumidor. Agradecer aqui a presença de todos que estiveram conosco nessa manhã, desejar uma excelente semana. Declaro encerrada essa audiência pública que debateu sobre a crescente comercialização de alimentos fakes que imitam alimentos tradicionais, mas não possuem os mesmos ingredientes ou valores nutricionais. Desejamos a todos um excelente dia. Muito obrigado. Tchau.